Boa noite. Brasil tem mais de 700 mil casos de dengue. São Paulo tem recorde de mortes. Em Budas Artes, jovem de 19 anos é assassinado pelo porteiro de uma loja. Em Carapicuíba, obra de pronto-socorro que já custou R$1,5 milhão está abandonada. Fim do mistério. A filha do casal britânico vai se chamar Charlotte Elizabeth Diana. Levantamento do Ministério da Saúde mostra que o Brasil vive uma epidemia de dengue. E a pior situação está em São Paulo, que contabiliza 400 mil casos da doença, um recorde. Em São Paulo, já foram registradas, por causa da doença, 169 mortes. Em todo o país, são 229. É o maior número de vítimas em território paulista desde 1990, quando começou o balanço oficial. O recorde anterior de mortes em São Paulo havia sido registrado em 2010, quando 141 pessoas morreram. No Brasil, o número de casos cresceu 234% em relação ao ano passado. Até 18 de abril, foram registrados 745 mil diagnósticos da doença em todo o país. A incidência de casos no Brasil para cada grupo de 100 mil habitantes é de 367,8, índice que para a Organização Mundial da Saúde, a OMS, representa a situação de epidemia. Com isto, 7 estados estão em situação epidêmica. Além de São Paulo, aparecem na lista o Acre, Tocantins, Rio Grande do Norte, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás. Uma unidade de pronto atendimento em Carapicuíba, na Grande São Paulo, está tomada por mato, rachaduras e infiltrações. O local, que deveria atender a população desde agosto de 2011, sequer foi inaugurado. A placa diz que esta é uma unidade de pronto atendimento 24 horas. Pelo menos era para ser. A UPA, que começou a ser construída em 2010, teve a primeira data de abertura prevista para 2011. Mas apesar de estar aparentemente pronta, nunca funcionou. A pintura até é nova, mas o mato toma conta do terreno. Também há vidros quebrados. Felipe, que é morador do bairro, diz que há tempos não há movimentação de pedreiros. Faz muito tempo que nós não vemos movimentação nenhuma de obras. A única movimentação que nós conseguimos ver é de um segurança que fica aí tomando conta do local. A UPA fica no bairro Parque Santa Teresa, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Na região há poucas opções de atendimento. A unidade deveria receber casos de média complexidade, como pressão e febre alta, fraturas, e reduzir as filas nos prontos-socorros dos hospitais. Quando o senhor precisa ir no médico, o senhor faz... Aí tem que ir lá no ponto do mutirão, na Vila Disso, lá no mutirão, mas é uma pouca vergonha também. É um médico que fazeria mais de 500 pessoas. A última vez que a população do bairro recebeu uma previsão para a abertura da UPA foi em dezembro do ano passado, quando a Secretaria de Saúde aqui de Carapicuíba anunciou que o prédio estaria pronto para ser inaugurado em abril. Mas nós já estamos em maio e por aqui tudo continua do jeito que sempre esteve, fechado. A obra, que custou mais de R$1,5 milhão, chegou a ser avaliada por uma auditoria feita no ano passado pelo Tribunal de Contas da União. Nas fotos que fazem parte do relatório do órgão, há trincas, infiltrações e problemas estruturais na construção. A conclusão é de que há indícios de falhas, tanto na execução do projeto quanto na fiscalização. Um prédio abandonado ele vai se deteriorando, é dinheiro mal gasto. E o grande problema também é que isso acabe virando um ponto de tráfico também, né? Que o pessoal acaba invadindo, ou acúmulo de água também. Existem diversos problemas que podem acontecer com o prédio abandonado aqui na região da aldeia. De acordo com a Prefeitura de Carapicuíba, para que a unidade de pronto atendimento Santa Teresa seja inaugurada, faltam apenas as instalações de móveis e equipamentos e também o treinamento de funcionários. Ainda não há data para a abertura do local. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começou hoje em todo o Brasil. Em São Paulo, a Secretaria Estadual da Saúde pretende imunizar quase 12 milhões de pessoas. O Brian tem só 9 meses e está com bronquite. Quando ele sarar, a primeira coisa que os pais pretendem fazer é vaciná-lo contra a gripe. Principalmente essa época do ano que vai ficando mudando as estações, né?
ele acaba ficando muito doente, então aí a gente tem que ficar correndo o tempo inteiro para o hospital, né? Aí fica difícil, então a vacinação é fundamental, né? A Alessandra também pretende levar a Evelyn, de 3 anos, para tomar a vacina. Vacinei o ano passado e deu assim um resfriado fraquinho, não foi forte, né? E esse ano eu quero para prevenir mesmo, né? Para a gripe não vir a ser uma coisa mais séria. As crianças fazem parte do público-alvo da campanha nacional contra a gripe que começou hoje. Devem ser vacinados bebês a partir de 6 meses e crianças menores de 5 anos. Também idosos, gestantes, indígenas, funcionários do sistema prisional, portadores de doenças crônicas e profissionais da saúde. Em São Paulo, a meta da Secretaria Estadual da Saúde é imunizar 11.800.000 pessoas, o equivalente a 80% do público-alvo no estado. 6.000 postos na rede pública vão oferecer as doses até o dia 22 de maio. Este ano, a campanha de vacinação contra a gripe coincidiu com o auge da epidemia de dengue em São Paulo. E isso trouxe uma nova preocupação, já que as duas doenças apresentam sintomas parecidos. Mas, segundo os médicos, as pessoas que já estejam com suspeita de dengue ou que já estejam gripadas não só podem, como devem ser imunizadas. A pessoa com suspeita de dengue não há nenhuma contraindicação em receber a vacina influenza. A ideia é evitar complicações, já que o vírus sofre mutações genéticas de um ano para outro. Com isso, as doses também são modificadas. A Organização Mundial da Saúde, no segundo semestre, avalia no hemisfério sul as principais cepas, os principais vírus influenza que estão circulando no hemisfério sul. E assim temos uma vacina sob medida para os principais vírus que circulam no nosso meio. O Luiz sempre dá um jeitinho de fazer uma pausa no trabalho para tomar a vacina. E lá se vão 8 anos sem gripes fortes. Quando eu tinha muita gripe assim, demorava para sarar. Desde que começou essa campanha, bem menos, mesmo se pegar é muito rápido. Hoje foi mais um dia frio e chuvoso aqui na capital paulista. E segundo os meteorologistas, é bom andar com o guarda-chuva em mãos, porque a garoa continua. Luciana Magalhães tem os detalhes da previsão para os próximos dias. A terça-feira será de frio durante a madrugada em todo o estado de São Paulo, mas à tarde será de temperaturas mais amenas. E olha, chove em quase todas as áreas, o tempo só fica firme e seco no centro-sul de São Paulo. Em São Carlos, amanhã, a máxima esperada é de 26 graus e em Barretos, máxima de 27 graus. E na faixa leste, previsão de garoa, com máxima de apenas 23 graus em Sorocaba e também em São José dos Campos. Até quarta-feira, o paulistano terá um dia fechado, com garoa a qualquer hora. As temperaturas ficam baixas, principalmente à noite. E à tarde, a máxima não deve passar dos 21 graus nos 2 dias. E na quinta, o sol volta a aparecer e a chuva para. A máxima sobe um pouquinho, máxima de 23 graus. Os paulistas devem preparar o bolso, porque a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo estabeleceu um reajuste de pouco mais de 15% para a água. A Sabesp pedia 22%. A informação foi divulgada agora à noite. De acordo com a Arcesp, o reajuste deve ser aplicado 30 dias após a aplicação no Diário Oficial do Estado. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a resistência ao pacote fiscal do governo Dilma. Toda segunda-feira, Dilma Rousseff reúne no Palácio do Planalto a coordenação política do governo, que é composta por um seleto grupo de ministros e pelo vice-presidente Michel Temer. A reunião de hoje foi monotemática, tratou apenas do ajuste fiscal do governo, que começa a ser votado no plenário da Câmara nesta terça-feira. Foi uma reunião animada. O vice-presidente Michel Temer, que é também articulador político do governo, disse com todas as letras no encontro que o comportamento dúbio do PT dificulta a aprovação do pacote fiscal de Dilma. Esse pacote, você sabe, contém medidas que são antipáticas para os trabalhadores, medidas que limitam o acesso a benefícios como seguro-desemprego, abono salarial, pensão por morte e outros benefícios. O que Temer disse na reunião é que o PT evita apoiar este pacote de Dilma. O vice-presidente disse mais, disse que o Partido dos Trabalhadores faz média, faz jogo para a plateia, faz média com os trabalhadores.
faz pose de bonzinho e, com isso, condena os demais partidos da coligação governista a fazer o papel de vilão. Se isso não mudar, disse Temer a Dilma e aos outros ministros, será muito difícil aprovar o pacote fiscal do modo como o governo deseja. Um dos representantes do PT na reunião, o ministro Ricardo Berzoini, disse que o Partido dos Trabalhadores não hesitará em fazer a defesa do pacote. Ocorre que nós estamos às vésperas da votação e esta defesa enfática do PT, ela ainda não veio. Fica parecendo que, para o partido da presidente da República, ajuste fiscal na biografia dos outros é refresco. Boa noite. Exposição de painéis ao longo da Avenida Paulista conta a história da volta da democracia ao Brasil. A mostra, promovida pela União Geral dos Trabalhadores, pode ser vista até o final de maio. A multidão nas ruas, na luta pela liberdade. O direito ao voto direto reconquistado, assim como a garantia de justiça na nova lei dos brasileiros. Os 30 painéis de 4 metros de altura, expostos ao longo da Avenida Paulista, mostram cenas do Brasil durante as 3 décadas depois da volta da democracia. Fotografias do momento político publicadas nos jornais da época. Algumas fotos são de antes, dos anos de 1970, e mostram a ditadura em andamento. Mas a ideia da exposição, promovida por uma central sindical em homenagem ao Dia do Trabalho, é celebrar as conquistas, os sindicatos na legalidade, o fim da censura. Dá tempo de ver de perto aqui no canteiro da Avenida Paulista até 25 de maio. Jovem de 19 anos é morto por porteiro de loja por causa de R$12. O caso aconteceu em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. O acusado pelo crime ainda é procurado pela polícia. Uma das principais redes de lojas do centro de Embu das Artes amanheceu fechada. Na porta, o aviso de luto por solidariedade. Outras 2 unidades da rede também não abriram nesta segunda-feira. Luto pelo crime que matou Gabriel Souza Oliveira, de 19 anos, no final da tarde de ontem. Ele e mais 3 jovens faziam compras na loja quando o grupo percebeu que o estacionamento onde o carro estava só aceitava dinheiro como forma de pagamento. 2 dos 4 jovens foram então sacar o dinheiro e os outros 2 permaneceram aqui. Quando todos já estavam juntos novamente, que o crime foi cometido. Mas o que mais chama a atenção é que o funcionário terceirizado não tinha autorização para trabalhar armado. Fernando Santana Pereira, de 36 anos, trabalhava como porteiro do estacionamento. Porém, em 98, já havia sido preso por porte ilegal de arma. Não existe isso. Nenhum funcionário da Emanuel pode portar arma. Tem um treinamento específico contra isso? Porque ele não poderia estar armado. Treinamento tem, mas um treinamento atinente à função. Se ele estava armado, ele simplesmente extrapolou aquilo que é a sua atribuição, que é a sua função, e ele deve responder por isso. Além de Gabriel, que morreu, outros 2 jovens foram baleados, mas sem risco de morte. Eles foram encaminhados para este pronto-socorro, que fica bem ao lado do local do crime. Estar armado hoje é uma atividade extremamente controlada, né? E quem não tiver regido pela legislação é considerado criminoso. Só o mero porte, ainda mais como ele fez uso desse instrumento. Outros 6 funcionários da empresa de serviços de portaria trabalhavam no local no momento do crime. Imagens das câmeras de segurança já estão sendo usadas para ajudar nas investigações. Nós estamos providenciando agora as vítimas sobreviventes para que sejam ouvidas e dê os detalhes, os motivos, toda a circunstância em que o fato ocorreu. Número de mortos por policiais militares em São Paulo nos 3 primeiros meses de 2015 é o maior em 12 anos. Os dados foram divulgados pela Secretaria Estadual da Segurança Pública. Nos últimos 12 anos, a Polícia Paulista nunca tinha matado tanto. De janeiro a março, média de 2 vítimas por dia. 185 pessoas foram mortas em supostos confrontos com policiais militares em serviço. Foi o primeiro trimestre mais sangrento desde 2004. Com metade dos casos do estado, a capital registrou no ano passado 336 mortes de civis em ações da polícia.
número que equivale a 20% do total de homicídios e que cresce sem parar há mais de 10 anos. Para a ouvidoria das polícias, o aumento está relacionado à falta de punição. Impunidade não só no âmbito da própria Corregedoria das Polícias, como também no âmbito do Judiciário. Que é mesmo que você dê sequência ao inquérito e vá, quando chega ao júri, normalmente o jurado não tem coragem ou não consegue verificar adequadamente as provas e absolve. A Secretaria de Segurança Pública diz que no ano passado, 300 PMs acusados de crimes foram demitidos ou expulsos. A apuração teria ficado mais rigorosa com a nova regra, que desde março manda preservar o local do crime de homicídio envolvendo um agente do Estado até a chegada do delegado e da perícia. Mas um dado em especial chamou a atenção de quem estuda as causas da violência. No primeiro trimestre, a PM matou muito mais suspeitos, quase o dobro do que deixou feridos. Já entre os policiais, foi o contrário. A quantidade de feridos durante o trabalho foi 10 vezes maior que o número de mortos. De janeiro a março, 43 PMs ficaram feridos e 4 morreram. Como não são punidos pela morte, praticamente não precisa ferir, não precisa prender. Pode matar e elimina o problema, segundo eles. Eu conheço muito bem a grade de trabalho deles, conheço o treinamento que eles fazem, tive até com algumas pessoas conversando. Eu tenho a impressão que precisaria ser modernizado, ser alterado, ser feito algumas alterações, como todo o sistema educacional. Também a polícia deveria fazer uma mudança no que ensina, na maneira que ensina, como prepara o seu soldado, transformá-lo realmente numa pessoa cidadã, para trabalhar como pessoa cidadã. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. O general Fernando Azevedo e Silva, comandante militar do leste, diz: a missão na Maré é muito mais complexa do que no Haiti. Ao jornal Folha, general e militares se queixam de amarras legais para atuar e explicitam o temor de uma tragédia no Rio. A propósito do Rio e tragédias, Luiz Fernando Viana, jornalista, informa: com votos de 61 dos 69 deputados, Domingos Brazão tornou-se conselheiro do Tribunal de Contas. O governador Pezão assinou a nomeação e o deputado tomou posse, tudo no mesmo dia. Brazão, do PMDB, já confessou homicídio e foi absolvido. Por improbidade administrativa, Brazão responde processo e recorre de outro por abuso de poder e compra de votos. Ele fez campanhas em dobradinhas com Eduardo Cunha. Tragédia é esperar que estados com organizações em estágio pré-mafioso, comandos e milícias no Rio, PCC em São Paulo, tenham soluções baseadas apenas na força. A política, quando grande, e a sociedade, quando bem informada, devem buscar e participar das soluções. O uso da força deve ser, se tanto, parte das ações e não seu todo. O governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, aprende isso da pior maneira. Se o governo e a Assembleia estão cercados por greve de professores e múltiplas acusações, desde má gestão e quebra do Estado à corrupção, essa pilotada por cidadão já citado estranhamente como suposto primo do governador. Até a barbárie da sua PM e mais de 200 feridos, Beto Richa contava com a habitual cumplicidade e silêncios em relação a erros da oposição. Richa foi atropelado pela repercussão no uso da força. Seu secretário de Segurança, delegado e deputado Francisquini já se comparou ao Batman. No fim de semana, a plateia no Teatro Guaíra e as duas torcidas da final Curitiba e Operário responderam ao Batman e a seu parceiro Richa com o mesmo coro: fora Beto Richa. Vale lembrar, nesses tempos, o ensinamento de Juscelino Kubitschek: a opinião pública é um monstro. Solto nas ruas, o monstro vai onde quer, não apenas onde esperam e desejam que ele vá. Boa noite. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, afirma que a greve dos professores da rede estadual não tem o menor sentido. Alckmin falou sobre a greve dos professores durante a inauguração de uma obra em Ribeirão Pires, na região do ABC Paulista. A greve não tem o menor sentido. Não faz greve quando o governo quer dialogar,
quando faz 8 meses que teve aumento, nem completou um ano ainda, e quando se acabou de pagar o maior bônus da história. No último sábado, Alckmin afirmou que o reajuste salarial para os professores seria anunciado na hora certa, mas não informou uma data. Hoje, na saída do evento em Ribeirão Pires, alguns professores da rede estadual paulista usaram faixas para protestar e pedir melhores condições de trabalho. Antes do protesto, Alckmin disse que conversa com os grevistas e afirmou que vai aumentar o número de professores efetivos na rede estadual na próxima semana. A greve da categoria já dura mais de 50 dias e vem sendo marcada por diversos protestos. Justiça Federal absolve acusados pelo acidente da TAM, que matou 199 pessoas. Foram absolvidos o então diretor de segurança de voo da TAM, Marco Aurélio dos Santos de Miranda e Castro, o vice-presidente de operações da TAM, Alberto Fagerman, e Denise Maria Aires de Abreu, que na época ocupava o cargo de diretora da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. A informação foi divulgada agora à noite no blog do jornalista Fausto Macedo, do jornal O Estado de São Paulo. A seguir, fim do mistério. Família real divulga o nome da princesa, filha de Kate e William. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse o nosso site. Valores, moral, ética. Nós vamos filosofar sobre esses conjuntos de regras, padrões e comportamentos que facilitam a vida em sociedade com um cara que entende muito do assunto, Clóvis de Barros Filho. No Todo Seu desta segunda, ainda tem Mestres da Gastronomia. E um musical com a cantora francesa Anne Carrère, que vai homenagear Edith Piaf. Ou seja, não perca. Todo Seu, nessa segunda, 10h30 da noite. Pode vir que eu estou te esperando. Oferecimento Bombril, os produtos que brilham como toda mulher. Balança comercial brasileira registra em abril superávit de 491 milhões de dólares. Mesmo assim, no acumulado deste ano, nossa balança comercial apresenta déficit de pouco mais de 5 bilhões de dólares. Nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo, fala sobre esses resultados da balança comercial. A balança comercial até pode ficar positiva este ano, mas é uma expectativa muito mais relacionada à previsão de queda das importações do que a um avanço das exportações. As importações estão caindo com a demanda mais fraca no país. Em abril, caíram mais que as exportações, daí o saldo positivo. O Brasil continua com sérias dificuldades para expandir as vendas externas. As de produtos básicos sofrem os efeitos da desaceleração de países como a China, o que tem afetado até os preços. Cenário que também prejudica a venda de manufaturados quando pensamos na Argentina, por exemplo. Só que no caso da indústria, pesa mais a perda de competitividade. Os produtos nacionais, no geral, são mais caros porque produzir aqui custa mais, pelos vários fatores que entram no chamado custo Brasil. O dólar mais alto melhora um pouco esse quadro, mas tem que se estabilizar mesmo em um patamar mais alto. A cotação em abril, por exemplo, recuou após meses consecutivos de alta. Hoje voltou a subir e bastante.
2,3% com a cotação de venda do comercial em R$ 3,08. A indústria gostaria que se estabilizasse em 13,20, como prevê o mercado, ou até mais. Mas não é só o dólar que vai garantir uma efetiva melhora do desempenho da indústria nacional, das exportações. Para isso, teria de haver uma redução dos custos da nossa economia. E, por enquanto, em meio à correção de rota da política econômica, o que estamos vendo são mais medidas que vão no sentido contrário, como aumento de tarifas, de impostos, do frete, dos juros, escassez de financiamentos. O dólar ameniza um quadro ainda bastante desfavorável. Também é preciso cuidar de acordos comerciais que o Brasil deixou muito de lado, apostando em parcerias que não têm dado muito resultado, algumas delas até com caráter ideológico. Expandir as exportações pode ajudar na retomada de um crescimento mais saudável para o país, que estimule a produção sem uma dependência tão forte do consumo doméstico, que foi a grande aposta no passado recente. Eu volto na quinta. Até lá. E a expectativa do mercado em relação aos números da economia brasileira continua pessimista. Pela terceira semana consecutiva, analistas ouvidos pelo Banco Central elevaram a projeção da inflação para 2015, que, segundo eles, deve ser de 8,26%. Quanto ao crescimento da economia, o PIB, eles preveem uma retração de 1,18%. 9 dias depois de terremoto, o governo do Nepal pede que as equipes de resgate de outros países encerrem as operações de busca e salvamento. As autoridades afirmam que não há mais esperanças de encontrar sobreviventes em meio aos escombros. Até o momento, as autoridades confirmam a morte de 7.276 pessoas. Há mais de 14.300 feridos. Vilarejos afastados ainda esperam por ajuda. Aviões do Exército dos Estados Unidos devem começar a transportar equipamentos de resgate e mantimentos a essas regiões. Hoje, cerca de 100 corpos soterrados por uma avalanche foram localizados em um distrito remoto. O governo nepalês anunciou que a reconstrução de monumentos e lugares históricos será prioridade. Muitos países se comprometeram a enviar dinheiro para reconstruir edifícios destruídos. Quase 6.000 imigrantes ilegais africanos são resgatados em operações da Marinha Italiana no Mar Mediterrâneo. 10 mortes foram registradas. Cerca de 3.000 resgatados desembarcaram na manhã de hoje em portos ao sul e ao norte da Sicília. Entre eles, um bebê que nasceu durante a operação de resgate. As autoridades garantem que a criança e a mãe passam bem. A Itália espera receber ainda hoje mais 2 barcos militares com outras 1.500 pessoas, fugidas principalmente da Somália e da Eritreia. Após a identificação, os imigrantes serão levados para abrigos espalhados por todo o país. Nome da filha do casal real britânico, Kate e William, é divulgado. A nova princesa nasceu em Londres no último sábado. O Palácio de Kensington informou hoje que a nova princesa se chama Charlotte Elizabeth Diana. Ela será conhecida por Sua Alteza Real Princesa Charlotte de Cambridge. O nome faz uma homenagem à bisavó da criança, a Rainha Elizabeth II, e à avó, a Princesa Diana, mãe do príncipe William, que morreu em 1997. O nome Charlotte também seria uma homenagem ao pai de William, o príncipe Charles. O nascimento da princesa foi celebrado com tiros de canhão e com as badaladas dos sinos da abadia de Westminster. A menina é a 4ª na linha de sucessão ao trono britânico. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Conheça a jornada do jornalista Goulart de Andrade em Inspiradores. Daqui a pouco, 11h30 da noite. Assista agora, Todo Seu.